Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Nas cerimônias do batismo, os pegadores de peixes que apanhavam os peixes gentios, primeiramente, levavam os barcos a alguma distância da praia. Em seguida, os postulantes batismais entravam na água e vadeavam até os barcos. Quando tudo estivesse pronto, os pescadores sacerdotais deixavam a praia e se encaminhavam para os barcos atracados ao longo de um mole. Daí, caminhar sobre as águas. Nascido da tribo de Judá, não a de Levi, Jesus não tinha autoridade de sacerdote batismal. Mesmo assim, desconsiderou as convenções para usurpar um título sacerdotal e caminhar sobre as águas até o barco dos discípulos. Ele chegou a incitar Pedro a fazer a mesma coisa, mas este não pôde aceitar o desafio por medo de afundar sobre as penalidades legais, como visto em Mateus. Essa nova visão de nossa parte, tanto do sentido velado das palavras dos evangelhos como das motivações políticas de Jesus, não detrai suas prováveis habilidades como curandeiro. Sendo ligado ao terapeutato de Quaran, porém, ele não seria o único com tais capacidades. Entretanto, o médico carismático não era a imagem prevista de um Messias libertador esperado para libertar o povo da opressão romana. O que era particularmente notável nesse protagonista radical era o fato de ter aplicado seu conhecimento médico com os indignos e impuros gentios. Ele não restringia seus préstimos à sociedade judaica como os fariseus e outros grupos preferiam. Essa forma de ministério social, que seria um ministério de serviço nobre, conforme promovido pelo emergente Código de Graal, era perfeitamente indicado ao ideal messiânico de Jesus para um povo unificado. Pouco depois de Jesus começar sua missão, João Batista foi preso porque tinha irritado Herodes Antipas. O governador da Galileia, Antipas, desposara Heródias, a mulher divorciada do seu meio-irmão, Filipe, e João Batista condenara repentinamente o casamento, declarando que era pecaminoso. Como resultado, foi aprisionado por 1 ano e finalmente decapitado. Após essa morte ignóbil, muitos de seus seguidores se aliaram a Jesus. Alguns achavam que João era o Messias esperado, mas muitas de suas profecias não tinham se realizado e ele acabou sendo desconsiderado. Um dos motivos pelos quais as profecias de João se mostraram incorretas era a diferença entre os calendários solares e lunares usados, compilado pelo calendário juliano vindo de Roma. Os essênios eram defensores do filósofo grego Pitágoras, de mais ou menos 500 anos antes de Cristo, que em seu grande estudo das proporções matemáticas buscava um sentido tanto no mundo físico como no metafísico, por meio de proporções matemáticas. No decorrer dos séculos, com o uso de sua metodologia, os eventos do mundo foram previstos com uma precisão surpreendente. Um evento específico previsto por esse método foi o início de uma nova ordem mundial, uma ocorrência que, em muitos setores, provaria ser o advento do Messias Salvador. Os anos que atualmente designamos como antes de Cristo já estavam, portanto, numa contagem regressiva pré-determinada muito antes de Jesus nascer. Aconteceu, então, que a previsão messiânica desviara 7 anos quando aplicada a Jesus, o que explica por que ele nasceu no ano 7 a.C. e não no ano estabelecido como 0, que seria, obviamente, 754 anos antes de Cristo. Mas seu irmão Tiago nasceu no ano certo, daí muitos o considerarem o herdeiro legítimo muito tempo depois, por meio de um novo sistema de datas romano. O ano 0 foi designado como o primeiro depois de Cristo. No movimento separado da rígida doutrina hebraica de João Batista, até o rei Herodes Agripa começou a considerar Jesus o herdeiro legal de Davi, deixando Tiago com pouca gente para defender sua causa.
Com esse incentivo, Jesus decidiu acelerar sua campanha, mas agiu precipitadamente e cometeu a ofensa de irritar os governadores e anciãos. Era um costume judaico de longa data ter um dia do perdão, que seria o famoso Yom Kippur, no qual as pessoas podiam ser absolvidas de seus erros. O ritual solene ocorria no período equivalente a setembro e o rito essênio era realizado pelo pai na exclusão do Santo dos Santos, que seria o santuário interior, do templo monástico em Mird. Para testemunhar o perdão, o pai tinha permissão da companhia de um co-celebrante, o filho simbólico. E em 32 d.C., o pai era Simão Zelote e seu filho nomeado era o tenente imediato Judas Iscariotes. Isso é visto em João, no qual menciona o status de Judas como filho de Simão, mas o relacionamento exato dos dois e o significado sacerdotal não são claros. Quando o ato do perdão se completasse, 3 assistentes eram autorizados a proclamar o fato a partir de um local alto a oeste do templo, simbolicamente difundido a palavra aos judeus residentes em outras terras, que seriam os judeus da diáspora. Nesta ocasião, os assistentes nomeados eram Jesus, representado aí o rei Davi, Jonatas Anás, que seria o representante do grande místico Elias, e o Tadeu como Moisés, correspondendo respectivamente aos papéis simbólicos de rei, sacerdote e profeta. Mas quando chegou o momento de Jesus fazer sua proclamação, ele não apareceu nos trajes de um rei, e sim de uma túnica de sumo sacerdote. Foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandescentemente e sobremodo brancas como nenhum lavandeiro na terra poderia almejar. Aparecendo-lhe, então, Elias com Moisés e estavam falando com Jesus, como visto em Marcos. Em 32 d.C., Simão Zelote se desentendeu com as autoridades após liderar uma revolta mal sucedida contra o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. O motivo da revolta era que Pilatos vinha usando fundos públicos para melhorar seu suprimento de água particular. Uma queixa formal fora apresentada no tribunal, mas os soldados de Pilatos assassinaram os queixosos conhecidos. Curiosamente, acho que isso deve se repercutir até hoje, não é mesmo? Seguiu-se imediatamente uma insurreição armada sob a liderança dos zelotes proeminentes, então Simão Zelote, Judas Iscariotes e Tadeu. Talvez, inevitavelmente, a revolta falhou e Simão foi excomungado por edito do rei Herodes Agripa. O adversário político de Simão, que seria Jonatas Anás, pôde assim ascender ao supremo ofício de pai. Segundo a lei, a excomunhão a ser considerada execução espiritual ou morte por decreto levava 4 dias para a implementação completa. Nesse meio tempo, o excomungado vestia uma mortalha, era isolado e considerado doente para morrer. Devido à sua posição patriarcal, até então Simão foi encarcerado na câmara funerária patrimonial em Quarã, conhecida como o Seio de Abraão. Suas irmãs de devoção, Marta e Maria, sabiam que sua alma estaria condenada para sempre se ele não fosse libertado, ou seja, ressuscitado ao 3º dia. Por isso foram chamar Jesus dizendo que Simão estava doente, entre aspas, ou seja, como visto em João. No começo, Jesus não tinha o poder de agir, pois só o Pai, ou sumo sacerdote, podia realizar a ressurreição, e Jesus não tinha um ofício sacerdotal. Entretanto, Herodes Agripa se desentendeu com os governadores romanos, perdendo sua jurisdição para o benefício temporário de seu tio, Herodes Antipas, que tinha apoiado a ação de Zelote contra Pilatos. Aproveitando a oportunidade, Antipas cancelou a ordem de excomunhão e instruiu para que Simão fosse ressuscitado dos mortos, entre aspas. Jesus se viu num dilema. Ele era herdeiro pela linhagem real, embora sem título formal, mas queria ajudar seu amigo e fiel seguidor, o que foi o que ele fez. Embora o momento para a morte espiritual, o 4º dia após a excomunhão de Simão, tivesse chegado, Jesus decidiu assumir uma função sacerdotal e realizar a libertação. Ao fazê-lo, ele confirmou a posição do espiritualmente morto Simão como a do valete de Abraão, Eleazar, corrompido nos evangelhos para Lázaro, e o chamou sob o nome disfarçado, mandando-o sair do seio de Abraão.
Foi assim que Lázaro ressuscitou, sem a sanção oficial do novo pai, ou do sumo sacerdote, ou do sinédrio. Jesus infringiu abertamente as regras, mas Herodes Agripa acabou obrigando Jonatas Anás a consentir com o fait accompli. E, para o povo em geral, um evento sem precedentes era de fato um milagre. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.